Shalom, pessoal, que Deus abençoe grande e poderosamente todos vocês que estão assistindo esse vídeo, que estão me acompanhando no plano bíblico, a Bíblia viva, um direcionamento vindo diretamente do coração de Deus. E essa semana nós fizemos a leitura narrada, tá no meu canal, os capítulos 1 a 10, perdão. Já lemos os capítulos 1 a 10, que já está no canal. Segue essa leitura comigo. É um plano bíblico de forma cronológica, de leitura cronológica, mas iniciando com os evangelhos, levando Jesus no centro, para que entendamos o real propósito da vida de Jesus, quem ele é, a autoridade dele, a presença dele na nossa vida. E nós vamos caminhar juntos, todos juntos, pelo Evangelho de Mateus, de 1 a 10 hoje, trazendo esse resumo como prometido. Cada final de semana vai ter um resumo dos capítulos que foi lidos durante a semana. Lembrando que esse plano bíblico, a Bíblia viva com Celeste, 100% com Jesus, é um plano por 6 meses. Fizemos primeira semana, segunda semana, terceira semana, quarta semana, assim por diante. E primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, quinto mês, até chegamos ao sexto mês. Pessoal, não vamos fazer uma leitura apressada, nós vamos fazer uma leitura que possamos entender aquilo que lemos, porque a Bíblia ela é viva, ela fala conosco, pessoal, em cada versículo. Vamos levar esse estudo como um estudo espiritual, onde Jesus, pessoal, onde Jesus, ele é revelado passo a passo, nessa leitura passo a passo. Primeiro vamos entender quem ele é e por que ele veio, como ele viveu, o que ele nos ensinou e como ele nos chama a viver. Vamos entender o chamado. Pessoal, esse resumo não é apenas uma informação bíblica que eu tenho para vocês. Alguns de vocês já conhecem a Bíblia muito mais profundamente do que eu, talvez. Eu tenho aqui uma formação espiritual. Sabe, eu gostaria que você entenda a importância de viver na palavra de Deus, assim como entendi um dia. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eterno, poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor, nos colocamos hoje, Pai, entregamos esse tempo, colocando-nos na tua santa, poderosa presença. Pai, em nome de Jesus, que esse momento seja cheio de unção, que toda distração caia por terra, que todo espírito de confusão seja silenciado. Em nome de Jesus, Pai, que o Espírito Santo, o convidado principal desse momento, governe esse estudo, me direciona. Não queremos antes entender com a mente, Pai. Nós queremos receber com o Espírito, Senhor. Revela Jesus, glorifica Jesus, transforma vidas pela tua palavra viva, Senhor. Assim como o Senhor transformou, como essa palavra transformou a minha vida. Transforma também aqueles que vão assistir esse vídeo, aqueles que estão lendo a tua palavra. Que a tua palavra seja como espada de dois gumes. A tua palavra fala, que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Eu oro em nome de Jesus. Pessoal, antes de entrarmos nos capítulos, nós precisamos entender quem escreveu esse Evangelho de Mateus e quando ele foi escrito, e entender aonde está Jesus através do Evangelho de Mateus. Pessoal, Mateus não escreve como espectador. Mateus escreve como alguém que foi transformado por
Jesus. Pegou a chave? O Evangelho de Mateus, ele foi escrito para apresentar Jesus como Messias. O Messias prometido, o Rei prometido, o Rei do reino de Deus. Amém? Aleluia! Pessoal, Mateus mostra quem é Jesus, o que ele ensina, como ele vive e como ele tem autoridade sobre tudo. E que tipo de autoridade ele carrega? Esse livro, esse evangelho, ele é muito rico, gente. Mateus não começa com milagres, ele começa, sobretudo, com identidade. Nossa identidade em Cristo. Eu sou nova criatura em Cristo Jesus. Pessoal, o Evangelho de Mateus é o primeiro texto do Novo Testamento. Porém, ele não é o primeiro que foi escrito. Segundo a tradição cristã, esse Evangelho ele foi escrito por Mateus, mas também chamado de Levi, filho de Alfeu. O tema central desse evangelho é Jesus Cristo, o Rei, o Messias prometido, e também chamado Evangelho do Reino de Deus, pelas inúmeras citações da expressão do Reino dos Céus. Amém, pessoal? Mateus ele inicia com uma narrativa do Evangelho apresentando a genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi e filho de Abraão. E com isto, Mateus está ligando essa história ao Antigo Testamento. E assim ele expõe o reino de Deus conforme Deus havia prometido. E este evangelho, ele é finalizado com a morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Fica comigo até o final para entender melhor o evangelho de Mateus. O apóstolo Mateus escreveu esse livro num tempo de perseguição e de transição da igreja. Mateus escreve para fortalecer a fé e ensinar quem Jesus realmente é. E é aquilo que eu, Celeste, hoje gostaria de te ensinar, para que você possa entender quem Jesus é, que autoridade ele tem. E para quem foi escrito esse livro? Esse evangelho foi escrito principalmente para judeus convertidos ao cristianismo. Mas também é um evangelho que foi escrito para a igreja em geral, pessoal. Por isso que Mateus cita mais de 60 profecias do Antigo Testamento. Ele usa expressões como para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Mateus apresenta Jesus como o Rei prometido. Em Mateus 1:22 e em Mateus 2:15 você pode ver isso. E qual é o propósito do Evangelho de Mateus, Celeste? Mateus escreve para provar que Jesus é o Messias, que Jesus é o Rei, que Jesus inaugura o reino de Deus e que Jesus cumpre a lei e os profetas. Não é apenas uma narrativa, gente. É prova teológica. Pegou a chave? Amém? Amém, pessoal? Pode deixar um amém ali no comentário e um glória a Deus. Mateus organiza o livro em 5 grandes blocos de ensino, lembrando os livros da lei da Torá. Primeiro, a identidade, que está no capítulo 1-4, a identidade do rei. Segundo, ensinamentos do reino, que está no capítulo 5-7. Terceiro, autoridade do rei, que está no capítulo 8-10. Quarto, rejeição e confronto, que está no capítulo
a partir do capítulo 11 a 20, e quinto, a morte da ressurreição do rei, a partir do capítulo 21 a 28. Pessoal, isso não é acaso, é intencional e é muito profundo. E antes de continuar, eu queria deixar para você uma gole da Celeste hoje. Gente, quem foi chamado por Jesus não escreve histórias, mas testemunha a verdade. Vocês conhecem uma parte do meu testemunho. Eu não escrevo história, eu testemunho a verdade. Amém? Glória a Deus. No capítulo 1, nós vamos ver a identidade de Jesus. Pessoal, Mateus 1 tem como tema Jesus, o Messias prometido. E o foco aqui, gente, é a genealogia e o nascimento de Jesus. Em Mateus 1, a palavra-chave é promessa cumprida. Amém, pessoal? Em versículos Mateus 1, 21, nós encontramos o versículo-chave que fala: e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Aleluia! Jesus em Mateus 1, pessoal, Jesus é revelado como Salvador prometido, não um plano novo, mas o cumprimento de uma promessa antiga. Amém? Pessoal, a genealogia mostra aqui algo muito profundo. Deus entra em histórias quebradas para gerar redenção, pessoal. E Jesus nasce dentro da história humana para curar a história humana. Entenderam? Pegaram a chave? E qual a aplicação que esse capítulo 1 pode nos ensinar? Deus não precisa de um passado perfeito, gente, para cumprir um propósito eterno. Tá pegando? Eu não tenho um passado perfeito, pessoal, mas estou aqui disponível para que o propósito de Deus se cumpra através da minha vida. Qual é a palavra-chave celeste nesse capítulo? Promessa, aliança, cumprimento e Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E o versículo-chave está em Mateus 1, 21 e Mateus 1, 23. Pessoal, Jesus não aparece por acaso. Ele é um cumprimento de séculos de promessas. Amém? Pegou a chave? Capítulo 2. O rei rejeitado e protegido. Pessoal, em Mateus 2, o tema é o verdadeiro rei confronta falsos poderes. E o foco, Herodes e a fuga para o Egito. Oposição também desde o início. Qual a palavra-chave nesse capítulo 2, Celeste? Proteção divina. Olha que forte, gente. E o versículo-chave de Mateus 2 está em Mateus 2,12, que fala: avisados por sonho por Deus. Pessoal, Jesus em Mateus, Jesus é o rei. Jesus em Mateus 2 é um rei ameaçado, mas um rei guardado pelo nosso Deus grandão. Pessoal, o céu se move para preservar aquilo que Deus gera. Pegou a chave? Qual a aplicação nesse capítulo 2? Quando Deus te dá direção, pega essa chave. Quando Deus te dá direção, obedecer é proteção. Pegou? E outras palavras-chave nesse capítulo 2 é perseguição, proteção divina e direção de Deus. Amém, pessoal? Qual é o versículo-chave nesse capítulo 2? Mateus 2,6, Mateus 2,15. E onde Deus tem o plano, o inimigo tenta impedir. Sabia? Qualquer plano que Deus tem, o inimigo ele sempre tenta, gente, para impedir. Ele nunca desiste. Mas Deus, o nosso Deus grandão, ele sempre guarda o seu propósito. Entendeu? Pegou a chave? E o capítulo 3? Vamos para a preparação e o arrependimento, pessoal.
Esse capítulo é de uma grande importância. Mateus 3 tem como tema o caminho para o reino. O caminho, lembra que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foco, João Batista e o batismo de Jesus. E a palavra-chave é identidade. Pegou? Arrependimento. Pegou? Preparação. Pegou? Batismo. Pegou? E confirmação do céu. Olha tantas palavras-chave nesse capítulo 3. O versículo-chave está lá em Mateus, capítulo 3, versículo 17, que fala: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Aleluia. Amém. Pessoal, Jesus, em Mateus 3, antes de qualquer milagre, Jesus recebe a afirmação do Pai. Aleluia. Pessoal, a identidade vem antes do ministério, sabia? E a aplicação que você pode levar para o dia de hoje, desse capítulo 3, é que quem não sabe quem é, se perde no que faz. Primeiro você tem que entender a sua real identidade em Cristo. Quem você é em Cristo. Porque se você não sabe quem você é, você se perde em tudo que você faz. Versículo-chave, Mateus 3:2. Mateus 3:17. Medita. E antes do ministério, gente, antes do ministério público, há alinhamento com Deus. Dá para entender isso nesse capítulo. Agora vamos para o capítulo 4, a tentação e o início do ministério. Eita glória! Pessoal, Mateus 4, o tema é vitória sobre o inimigo e chamado. Eita Jesus! E qual é o foco? O foco é tentação no deserto, pessoal. Tentação no deserto e início da missão de Jesus. Tá pegando? E a palavra-chave nesse capítulo 4 é obediência. Olha que a Celeste gosta de falar da obediência, porque é um ponto essencial. E também a palavra, que é vida, a autoridade que nós temos em Jesus Cristo, a autoridade espiritual e o chamado. E o versículo-chave está em Mateus 4:19 e em Mateus 4:4, que fala, olha só, ouça, nem só de pão viverá o homem. Pessoal, Mateus 4, Jesus em Mateus 4, nós vemos que Jesus vence a tentação no deserto. E ele vence sem negociar a palavra, porque a palavra não pode ser negociada. A palavra é vida, a palavra é autoridade, a palavra é identidade. Pessoal, o diabo oferece atalhos a Jesus. Cuidado, por isso que temos que vigiar. Mas Jesus escolheu a obediência. A obediência é uma das palavras-chave nesse capítulo. Qual a aplicação que eu posso levar para hoje nesse capítulo celeste? Quem vive de palavra não vive de propostas fáceis e falsos. Tá pegando a chave? Jesus vence Satanás. Ele venceu com a palavra e não com a força. Por isso que nós temos que declarar a palavra na nossa vida. Amém, pessoal? Tá pegando? Agora, vamos para o capítulo 5, pessoal. Capítulo 5, o reino por dentro. Aliás, capítulo 5 a 7 vamos fazer agora, que fala do reino por dentro. Pessoal, a palavra-chave em Mateus 5 é justiça do reino. Justiça do reino. Pessoal, versículo-chave em Mateus 5:6 é bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Oh, glória! Jesus em Mateus 5 é que Jesus não muda o seu comportamento, gente. Ele transforma o coração. Ele nunca muda, mas ele transforma o coração. O reino de Deus, ele começa de dentro antes de aparecer por fora. É tudo de dentro para fora. E o tema é o caráter do reino. Pessoal, o foco é Sermão do Monte. Lembra do Sermão do Monte?
Qual é a palavra-chave nesse capítulo 5 de Mateus? Bem-aventuranças, justiça, obediência e fundamento. Mateus 5:3 é o versículo-chave desse capítulo 5. Agora vamos para o capítulo 6. Onde está a palavra-chave? A palavra-chave aqui é prioridade. Pegou? E o versículo-chave está em Mateus 6:33, um dos meus versículos favoritos. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas te serão acrescentadas. Que tremendo, pessoal. Amém? Mateus capítulo 6. Jesus ensina a confiar, a descansar e a depender somente de Deus. Olha esses verbos que eu amo tanto falar para vocês. Descanso, descansa, deleita, confia, espera em Deus. Pessoal, aplicação para hoje, nesse capítulo de Mateus 6. Se você sofre de ansiedade, você tem um grande problema com a ansiedade. Pessoal, ansiedade é sinal de prioridade invertida. Então, você tem que ver suas prioridades. Você tem que rever suas organizações. Porque quando você fica ansiosa, algo não está certo na sua vida. Então, você tem que vigiar. Mateus 7, palavra-chave, fundamento. Fundamento. Versículo-chave, Mateus 7:24. Ouve estas palavras e as pratica. Você pratica a palavra que você ouve? Ou você fica somente ouvinte? Ouvinte. Você recebe, mas não pratica e não transmite. Transborde. Jesus, em Mateus 7, nos ensina que a fé verdadeira é provada na prática. Amém, pessoal? Pegou a chave? Tempestades revelam fundamentos. Não esquece. Lembra da casa que foi construída sobre a rocha e outro que foi sobre a areia? Cuidado onde você está construindo a sua casa. Toma cuidado com seus fundamentos. Pegou a chave? Pessoal, presta atenção. O reino de Deus, ele começa no coração. Ele não começa na aparência. Tá pegando a chave? Agora, o capítulo 8-9, que fala de milagres e autoridades. Capítulo 8, gente, eu fiz um vídeo no meu YouTube, especialmente ministrando a cura através desse capítulo 8. Esse capítulo é tremenda. Mateus 8. A palavra-chave é autoridade. Você tem autoridade para expulsar demônios, para declarar cura sobre a tua vida em todas as áreas. E o tema é o reino em ação. O foco é a cura, gente. A cura, a libertação, o perdão e o poder. Amém? Pegou a chave? E a palavra-chave é autoridade, fé e milagre. O versículo-chave está em Mateus 8:2 e em Mateus 8:3. Olha só essa frase. Quero, então fica limpo. O leproso falou para Jesus, eu quero ser curado. E Jesus falou, então fica limpo. Jesus, em Mateus 8, Jesus tem autoridade sobre doenças, qualquer tipo de doenças, sobre a natureza e sobre os espíritos. Pegou a chave? Relê de novo esse capítulo 8 e vê o que Deus fala com você. E assiste o meu vídeo sobre ministração de cura através desse capítulo 8. Amém? Capítulo 9, palavra-chave, misericórdia. Você tem o dom de misericórdia? Eu tenho. E o versículo-chave é Mateus 9:13. Eu não vim chamar justos, mas eu vim chamar pecadores. Mateus 9:6 fala, ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico,
levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Mateus 9:35. E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas deles e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Pessoal, é tremenda. Relê, capítulo 8. Jesus em Mateus 9. Jesus perdoa, Jesus cura e Jesus chama. Pessoal, a graça alcança quem está longe, entendeu? Eu estava tão longe de Deus, lá no fundo do poço, mas a graça de Deus me encontrou e hoje eu sou um milagre vivo, milagre de uma vida. Milagres não são espetáculos. Eu sou uma pessoa que já teve tantas lutas, tantas batalhas, tantos ataques do inimigo, mas a graça de Deus me alcançou. E Ele fez milagre na minha vida. Estou aqui, firme no propósito. E eu gostaria que você caminhasse com Jesus também, para que você possa conhecer o real milagre. Porque milagre não é espetáculo. Milagre é prova de que o reino de Deus chegou. Vamos para o capítulo 10 do livro de Mateus. É o último capítulo dessa semana, gente, tá? Chamado e missão. Olha que forte. Chamado e missão. Nós fomos chamados e nós temos uma missão com Deus na terra. Entenderam? Pegaram? Mateus 10, tema: Jesus envia os seus discípulos. Aleluia! E qual é o foco nesse capítulo? Autoridade, missão e custo do discipulado. Pessoal, olha, autoridade, missão, custo de discipulado. Pega nota. Qual a palavra-chave, Celeste, nesse capítulo 10? Chamado, autoridade, renúncia e missão. Olha a renúncia, gente. Renúncia. Você já renunciou ao seu passado? Já renunciou ao pecado? Já se arrependeu? Já se colocou diante de Deus? Já entregou aos pés da cruz? É tempo, gente. Jesus está voltando. O versículo-chave desse capítulo é a palavra-chave, aliás, é missão. Essa é a palavra-chave do capítulo 10, missão. E o versículo-chave em Mateus 10, 1. Deus deu-lhes autoridade. Nos foi dada autoridade para expulsar demônios, enfermidades, doenças. Em Mateus 10, 38, e quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Olha que forte esse versículo-chave. Pega a sua cruz. Jesus carregou a cruz até o final. Ele não parou no meio do caminho. Se ele tinha parado, nós não seríamos salvos. Carregue a sua cruz. Pessoal, Jesus em Mateus 10, Jesus não apenas ele ensina, mas ele também envia. Ele envia discípulos. Você lembra o que Jesus nos mandou a todos fazer, sem exceção? O que ele mandou? Escreve aí no comentário. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Jesus não apenas nos ensina, mas Jesus também nos envia. Entendeu? Como discípulo. Pessoal, a aplicação que você pode tomar desse capítulo 10 hoje. Quem anda com Jesus recebe autoridade. Eita glória! Recebe autoridade para continuar a sua obra. Amém? Quem recebe Jesus, recebe também uma missão. Se você já recebeu Jesus, saiba que você recebeu uma missão quando você recebeu Jesus. E se você anda com Ele, você tem autoridade. Entendeu? E vamos concluir esse resumo da primeira semana do livro do Evangelho de Mateus.
Nessa primeira semana nós aprendemos que Jesus tem identidade, que Jesus tem autoridade, que Jesus tem o reino. Ele ensina o reino é dele. Jesus manifesta o reino, Jesus envia os seus discípulos. Amém, pessoal? O Evangelho de Mateus nos mostra que seguir Jesus, gente, seguir Jesus não é religião. Celeste não fala de religião. Celeste não tem religião. Celeste segue a Jesus, 100% com Jesus. Seguir Jesus não é religião. Não. As pessoas julgam, por vezes, a sua crença, falando: você é da tal religião, você é da tal... Eu sou de Jesus, entendeu? Eu sou de Jesus. Seguir Jesus não é religião, pessoal. Pega, é transformação e missão. Jesus me transformou, Jesus me resgatou, Jesus me salvou e Ele me deu uma missão e eu estou cumprindo ele. E quero deixar a gole da Celeste hoje para você. Tome esse gole comigo. Quem conhece Jesus não permanece o mesmo e nunca caminha sem propósito. Se você conhece Jesus, você não permanece a mesma pessoa. Não, não. A velha vida já passou. Você é uma nova criatura em Cristo e você caminha no propósito que Ele tem para você. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, Pai santo e poderoso, Deus, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, Senhor. Obrigado por esse tempo. Obrigado, Senhor Jesus, pelo teu sacrifício na cruz. Nós nos colocamos agora diante de ti com temor, com reverência e com humildade, Pai. Em nome de Jesus Cristo, tua palavra foi aberta, foi lida, foi ensinada, Senhor, e foi declarada. E nós cremos no que está escrito, Senhor. Nós cremos na tua palavra, porque o céu e a terra passarão, Pai, mas tuas palavras não passarão, assim como Mateus 20:35 fala. Aleluia. Senhor, Mateus 1 fala que o Senhor é o Messias, que o Senhor é o Messias prometido, o Rei preservado em Mateus 2, Pai, o Filho amado revelado em Mateus 3, Senhor, o obediente e vencedor em Mateus 4, mestre do reino em Mateus 5, Pai, o Senhor das prioridades. O Senhor é o Senhor das prioridades em Mateus 6. A rocha firme em Mateus 7. O Rei com autoridade em Mateus 8. E o médico das almas em Mateus 9. E o Senhor que envia em Mateus 10. Não te reconhecemos como centro de tudo, Pai. Não, nós te reconhecemos como centro da nossa vida primeiro. Agora, Senhor, aplica esta palavra dentro de nós, onde há casas construídas sobre areia, vem revelar, vem corrigir e vem reconstruir sobre a rocha, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, porque está escrito, Deus. Está escrito, todo aquele que ouve essas palavras pratica, é comparado a um homem prudente. A tua palavra fala em Mateus 7:24. Pai, onde há corações cansados, sobrecarregados e feridos, nós recebemos a tua promessa. Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, eu vos darei descanso. Vinde a mim todos os que estão cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus 11:28. Onde há enfermidade no corpo, Pai, na alma, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus, em nome de Jesus, na mente, nós nos agarramos à tua palavra viva, que fala, quero, e o Senhor fala, fica limpo, em Mateus 8:3, onde há culpa passado, pesado e sentimentos de indignidade, nós declaramos a verdade do Evangelho. Não vim chamar justo, mas pecadores, em Mateus 9:3, tua palavra fala. Pai, onde há medo, confusão, ansiedade, tempestades interiores, Senhor, nós ouvimos a tua palavra vos dizendo
porque sois tímidos, homens de pouca fé. Senhor, nós declaramos paz sobre cada vida agora. Pai, restaura toda a identidade de todos aqueles que estão assistindo aqui comigo, identidade da minha família, da minha casa. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quebra cadeias emocionais, cura memórias, Senhor, traz arrependimento verdadeiro e leva homens e mulheres alinhados com o teu reino, Pai. Que ninguém termine este vídeo na mesma forma que começou, que haja conversão, retorno, renovo e decisão, em nome de Jesus Cristo. Nós recebemos a Tua palavra, Senhor. Nós recebemos a Tua palavra, esta palavra não como palavra de homens, mas como palavra de Deus, e selamos tudo isso no nome de Jesus Cristo, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, em nome de Jesus. Amém, pessoal. Pessoal, mais uma gole da Celeste. Quando a palavra é recebida com fé, Jesus transforma a nossa história. Jesus transforma o nosso destino e a eternidade. Pegou a chave? Pessoal, antes de encerrar esse vídeo, eu quero falar diretamente com você que está me assistindo. Se esta palavra tocou o seu coração, se você sentiu o Espírito Santo te chamar, falando com você, não ignore essa voz. Jesus continua sendo o único e Jesus continua sendo o Senhor e o nosso Salvador. Não uma opção religiosa está pegando, ele é o único caminho. Mas o caminho, a verdade e a vida. Talvez você tenha se afastado dele. Talvez você tenha se esfriado. Talvez você esteja cansado ou cansada, ou desanimado ou desanimada. Mas Jesus, ele não desistiu de você. Não. Jesus não desistiu de você. E a Bíblia diz: quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Mateus 10:32. Hoje é dia de voltar para Jesus. Hoje é dia de caminhar com Jesus. Hoje é dia de seguir Jesus. Volta para Ele. Hoje é dia de decisão. Hoje é dia de decidir. Hoje é dia de alinhar o teu coração com o coração de Jesus. Pegou? Se esta palavra te edificou, eu te convido a seguir o meu canal e a caminhar comigo nessa leitura bíblica por 6 meses. Acompanhar a Bíblia viva, compartilhar esse vídeo e meus outros vídeos. Me ajudar a crescer, mas sobretudo me ajudar a atingir vidas, resgatar almas para Jesus, porque esse é o meu propósito. E caminhar comigo nessa jornada pela palavra de Deus, porque a Bíblia, ela está viva, ela vive em nós, ela vive através de nós, e Jesus reina em nós, e ainda há esperança. Amém? Você que ainda não aceitou Jesus, é tempo de mudar de vida. É tempo de redirecionamento, de reorganização. Mais uma vez, eu desejo um feliz ano novo a todos vocês. Se você foi edificada com essa palavra, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. Não esquece de deixar seu comentário, seu pedido de oração. Eu estarei orando pela sua vida e pela sua família também. Amém? Que Deus te abençoe grandemente, poderosamente. Esse foi um momento, resumo do estudo bíblico em 6 meses, iniciando com os evangelhos de forma cronológica, a Bíblia viva. Deus te abençoe. Compartilhe.